Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que estão conectados conosco nesse tempo. Que Deus abençoe a sua vida através da palavra do Senhor dessa hora. Eu queria ler um trecho do Evangelho de João, que está no capítulo 20, versículos 30 e 31, onde o apóstolo João escreve o seguinte: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Para não esquecermos fatos ocorridos, experiências, verdades, uma atitude sábia é registrar isso por escrito, para que algum dia, quando necessário, se possa recorrer a esses registros e, consequentemente, lembrar novamente tudo aquilo que está ali registrado. Quando nós olhamos a vida de Jesus, ela foi uma vida muito intensa. Jesus, ele desenvolveu inúmeras atividades durante o seu ministério público. A Bíblia nos fala que ele ensinou, ele também pregou, ele curou pessoas, ele aconselhou pessoas, ele fez milagres, operou maravilhas, enfim, um ministério extremamente intenso, frutífero, que marcou certamente a sua geração e hoje, claro, marca todos nós por causa dos registros que estão nas Escrituras Sagradas. Eu disse no começo que, para lembrar, nada melhor do que registrar aquilo que aconteceu, que se viveu um dia. E exatamente assim Deus procedeu, para que nós tivéssemos registros a respeito de quem é Jesus, do que ele fez e de tantas outras coisas que as Escrituras nos revelam, nos trazem e nos ensinam. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o que foi registrado, a palavra nos diz isso, não foi apenas para nos trazer meras informações. É claro que aquilo que está registrado também nos informa, porque vai nos trazer acontecimentos e palavras que foram ditas, que estão registradas ali. Mas as Escrituras, elas não são um livro de meras informações. O objetivo das Escrituras é muito mais amplo, é muito mais profundo, é nos trazer entendimento e revelações que vão muito além desse mero conhecimento exterior. E é exatamente sobre isso que João, quando está quase encerrando o seu livro, ele está falando. Ele está falando aqui que Jesus, na verdade, fez muitas outras coisas, mas algumas apenas foram registradas e elas tiveram objetivo bem claro. E eu vejo aqui nesse texto 3 objetivos bem claros de João ao registrar, ou da própria Escritura como um todo, ao registrar o que nós temos aqui nesse livro tão precioso que Deus nos deixou. Mas especialmente sobre Jesus. Primeiramente, o objetivo daquilo que foi registrado foi para que nós saibamos que Jesus é o Filho de Deus. Diz aqui no texto, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, um dos objetivos desses registros é nos mostrar quem é Jesus. E aqui, especificamente, nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando nós lemos tanto o Evangelho como as Escrituras, nós vamos ver muitas ênfases, muitas colocações claras, tentando nos mostrar que Jesus
é verdadeiramente o Filho de Deus. Por exemplo, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, nós temos uma palavra que se aplica perfeitamente naquilo que eu estou comentando aqui. Diz, capítulo 2, no versículo 9, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui o texto bíblico, ele realmente enfatiza que este Cristo, ele é Deus. Diz aqui que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, nós temos uma outra palavra que diz: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aqui novamente nós temos uma referência muito clara de que o Filho é a resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Portanto, o texto nos mostra claramente que Jesus é o Filho de Deus. E ainda um terceiro texto, que está na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 20, onde nós lemos: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, mais uma vez, com muita clareza, a palavra de Deus declara que esse Jesus, ele é o Filho de Deus. Então, as Escrituras foram registradas com o propósito de nos mostrar claramente quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus. E isso é importante porque era necessário que Jesus, além de verdadeiro homem, também fosse verdadeiro Deus, porque então ele poderia de verdade realizar a obra da salvação e esta obra ter consistência, realmente produzir o resultado que é a reconciliação do pecador com o Pai Celestial. Então, esse é um primeiro objetivo extremamente importante que está aqui na palavra de Deus. E tudo isso era importante que Jesus, que nós entendamos, e que esse registro fosse muito bem claro, porque era necessário que Jesus fosse Deus para poder satisfazer plenamente a justiça do Pai. Então ele deu a sua vida exatamente para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai Celestial. É o registro que nós temos aqui na palavra de Deus e é o objetivo de essas coisas foram registradas com esse propósito, para que nós entendamos que aquele que nós professamos como Salvador e Senhor das nossas vidas, ele é verdadeiro Deus. Portanto, alguém plenamente apto e capaz de cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus diz, de ser efetivamente o resgatador das nossas vidas, o Deus no qual nós podemos e devemos esperar e confiar. Mas o texto nos apresenta uma segunda razão do porquê desses registros que nós encontramos nas Escrituras, para que nós creiamos que Jesus é o Messias. Então a palavra aqui no texto diz, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo. Cristo é a palavra grega que no hebraico significa Messias. Então, um dos outros objetivos, por que desses registros, é para mostrar
que Jesus era o Messias. O que quer dizer isso? Que Jesus é aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento e que viria um dia ao mundo através de uma virgem, que nasceria um dia em Belém, normalmente como qualquer criança. Então, a Bíblia, ela se esmera em nos mostrar que esse Jesus, além de ser verdadeiro Deus, ele também foi verdadeiro homem. Por que isso era importante? Porque é tão importante nós entendermos e crermos nisso, porque então nós vamos ter uma base mais sólida, uma certeza maior para a nossa salvação, porque para que nossos pecados fossem pagos, era necessário que um sangue inocente fosse derramado na cruz, que um sacrifício, né, de alguém puro, santo, sem pecado, fosse realizado na cruz, mas que fosse homem como qualquer outro. E exatamente para isso Jesus veio, e Jesus preencheu plenamente esta condição. Como verdadeiro homem, ele derramou o seu sangue na cruz, ele deu a sua vida na cruz do Calvário para satisfazer a justiça de Deus, para pagar o preço da nossa culpa e para gerar a todos nós plena e total salvação. Por isso hoje, nós crendo, temos salvação. Por quê? Porque as condições, os requisitos estabelecidos pelo Pai foram plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. E isso foi registrado nas Escrituras para que nos dê uma base e uma certeza muito mais intensa, muito mais forte. Por isso, quando Paulo está diante lá do carcereiro, conforme registro em Atos capítulo 16, versículo 31, ele não teve dúvida em dizer, quando aquele homem perguntou, e o que eu faço para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus e você será salvo. Por quê? Porque Jesus havia preenchido todas as condições para que alguém fosse salvo. Então, no momento em que alguém crê no Senhor Jesus, ele é perdoado e ele é salvo. Por isso, o próprio João diz aqui no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando você crê neste nome, você é feito filho de Deus. Por quê? Porque Jesus, ele tomou o nosso lugar diante do Pai. E a ressurreição de Jesus foi uma prova de que o Pai aceitou plenamente o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Então ele foi o Messias, verdadeiro homem, mas ele foi também o verdadeiro Deus. Então essa conjugação na pessoa de Jesus, algo que vai além da nossa própria compreensão, satisfez plenamente as condições que havia diante do Pai para que a humanidade fosse salva. Por isso hoje, com maior liberdade e tranquilidade, você e eu podemos render a nossa vida a Jesus, sem termos nenhuma dúvida, nenhuma incerteza com respeito a que nós seremos perdoados e seremos verdadeiramente aceitos e feitos filhos de Deus. Mas ainda há uma terceira razão que o nosso texto nos apresenta para nos mostrar por que essas coisas foram registradas. A quarta razão é para nós sabermos que pela fé nele nós temos vida em seu nome. Diz aqui no final do nosso texto, vou ler de novo o versículo 31, estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, o que nós temos aqui nas Escrituras também tem o propósito de nos mostrar, de nos convencer que nós, crendo nele, temos vida no seu nome. E vida, num sentido, é comunhão, relacionamento com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus por meio da fé e temos hoje plena comunhão, pleno acesso. Então, vida é a presença do Espírito em nós, trazendo paz,
trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo vida com abundância. Então, é aquilo que somente Deus pode realizar no nosso interior quando nós cremos. A Bíblia chama de vida, essa vida que flui do trono e que é injetada em nós quando nós cremos e que nos traz bênçãos em todas as áreas, muito gozo, porque é a presença de Deus em nossas vidas. Mas um outro sentido de vida nas Escrituras tem a ver com a eternidade. Também o que está escrito aqui visa nos preparar para que nós um dia possamos estar com Cristo no céu, na eternidade. Então a Bíblia fala aqui de vida eterna. Lá, aqui no Evangelho de João, um pouquinho antes, no capítulo 3, no versículo 36, a palavra de Deus diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, quem crê no Filho tem a vida eterna. Isso foi registrado para que nós saibamos que, crendo em Cristo, nós temos a vida eterna. Ainda em João, capítulo 6, no versículo 47, está escrito: quem crê tem a vida eterna. Mais um texto que enfatiza que pela fé nós temos vida eterna. Um dia estaremos com o Senhor na glória por toda a eternidade. Tem ainda um texto também de João, mas que está na sua primeira carta, no capítulo 5, versículos 11 até 13, João diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então isso foi registrado, queridos, para que nós saibamos, nós que cremos, né? E João é enfático para que vocês saibam que vocês têm, não é que terão, nós já temos. Quando nós cremos, nós já mergulhamos na vida que é eterna. Ela não vai apenas até a nossa morte, nós vamos até o Senhor depois que morrermos, ou se o Senhor vier nos buscar, nós já temos a herança certa junto dele. Então, queridos, estou trazendo essa palavra exatamente para mostrar o quanto é importante nós conhecermos as Escrituras, porque a palavra de Deus tem propósitos muito claros da parte de Deus para conosco. E quanto mais nós lermos e meditarmos nessa palavra, mais o nosso entendimento vai se abrir, mais nós entenderemos a preciosidade da palavra de Deus e mais, certamente, nós seremos edificados, consolidados, fortalecidos na nossa vida espiritual. Por isso, estes, porém, foram registrados. O que foi registrado é para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Leia, medite na palavra, creia naquilo que está registrado neste livro. E eu digo a você, você será tremendamente abençoado e finalmente herdará a eternidade, estará com o Senhor para todo sempre. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar. Senhor Deus, obrigado pelas Escrituras, obrigado pelo propósito, Deus amado, de todos esses registros. O Senhor, ó Deus, achou por bem, Deus, inspirar pessoas para escreverem os livros que nós temos nas Escrituras, exatamente para nos mostrar coisas importantíssimas que precisamos saber e nas quais precisamos crer. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está conectada conosco nesta hora. Pai, que cada vez mais o Senhor plante amor no coração de cada um para com a palavra. Pai, que o Senhor traga entendimento a cada mente, para que saiba que é exatamente nas Escrituras que encontrará toda a direção, todo o ensinamento que precisa para viver uma vida diferenciada, uma vida que Deus preparou para aqueles que creem no seu nome. Senhor Deus,
que cada vez mais o teu povo seja um povo que ame a tua palavra. Pai, leia e medite nesta palavra para ser instruído por ela, para ser orientado por ela, para ser fortalecido por ela. Pai, também dá plena certeza a respeito de quem é Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que veio para morrer em nosso lugar, que ressuscitou como o grande Deus da vitória, que hoje está sentado à direita e que em breve virá para buscar aqueles que confiam no seu nome. Obrigado, Deus. Abençoa cada pessoa que está conosco nesta hora. Senhor, Tu conheces a vida de cada um. Eu oro, Deus, que mais e mais da Tua presença se derrame sobre cada um, Pai, que cada vez mais a graça, a unção do Senhor toque os corações. Pai, abre o entendimento, fortalece a fé, leva o Teu povo a experiências novas e profundas com Deus a cada dia, para que assim o Teu povo seja um povo que verdadeiramente se alegre em Deus e possa testemunhar da veracidade deste Deus e da Sua palavra. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, só lembrando o nosso final de semana, no sábado à noite, nós temos a junção livres, os jovens se reunindo para adorar o Senhor, para ter o seu culto, você é convidado. E no domingo nós temos 2 reuniões, 9 horas da manhã, culto da família, e 19 horas também, culto da família. Com certeza será um tempo tremendo na presença do Senhor. Deus se manifestará na sua vida, Deus lhe abençoará, lhe levará cada vez mais fundo no seu entendimento e na sua comunhão com o Senhor. Obrigado por você ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa.